Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no livro do Deuteronômio, capítulo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Enquanto vocês abrem aí o texto sagrado, eu gostaria de dizer para vocês que nossa abordagem de hoje deveria ser realizada a partir do versículo 1 até o final do capítulo 4, ou seja, até o versículo 49, porque todos esses versículos são uma unidade literária, mas para fins didáticos, para que nós possamos aproveitar bastante o que o texto nos diz, nós vamos dividir essa abordagem em 3 momentos diferentes, tá certo? Então nós vamos trabalhar em primeiro lugar aqui, a partir do versículo 1 até o 8º versículo, quando nós estaremos tratando de um assunto específico, mas os irmãos já sabem que essa divisão, ela não é uma divisão hermeneuticamente falando correta. Hermeneuticamente falando, nós deveríamos analisar todo o capítulo, que é apenas uma unidade de um texto, tá certo? Então vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8º, a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos os dias, hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Até aqui, vamos ter mais uma palavra de oração ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nesse momento a iluminação do teu Santo Espírito e a direção do Senhor para a ministração da tua palavra. Pedimos que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração esteja aberto a ouvir a tua voz e guardá-la no nosso coração. Nós pedimos todas essas coisas certos do cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não há nada de novo debaixo do céu. Já dizia o Eclesiastes, já dizia o sábio Salomão. Mas não é sobre Salomão que eu vou falar nesta oportunidade. Mas é interessante que o que ele diz é uma pura verdade. E quando nós analisamos essa verdade, percebemos que se não existe nada de novo debaixo desse céu, então o que nós estamos vendo já aconteceu em algum momento. E diante disso, uma coisa é fato: nós observamos as coisas que aconteceram, e ao observarmos as coisas que aconteceram, esse observar servirá para nós de exemplo,
para seguirmos e evitarmos cair no mesmo erro do passado, ou para ignorarmos simplesmente os acontecimentos do passado e sermos réus da nossa própria arrogância e prepotência. Só apenas duas coisas acontecem quando nós não observamos os fatos passados como algo que seja interessante para a nossa vida presente. Há pouco eu li na página do reverendo Hernandes Dias Lopes algumas frases interessantes. Ele dizia que uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não lê as placas de sinalização que estão indicando e informando ao longo do caminho o que deve ser feito, essa pessoa caminha rumo ao desastre. Porque quando nós não obedecemos aquilo que está sinalizado, por exemplo, num sinal de trânsito, está lá o sinal vermelho e uma placa dizendo pare. Quando você vê o sinal vermelho e você passa, provavelmente você está querendo que algo aconteça, e esse algo que vai acontecer, e acontecerá, não será bom. Vocês já pararam, irmãos, para pensar que muitos namoros jamais teriam começado, muitos casamentos jamais teriam acontecido, e muitas separações jamais teriam ocorrido se as pessoas escutassem os bons conselhos dos seus pais? Vocês já pararam para pensar que as cadeias de nosso país estão cheias de pessoas que não escutaram os bons conselhos, dizendo para ele não seguir aquele caminho que ele estava seguindo? As cadeias estão cheias de pessoas que seguiram apenas o que estava na sua cabeça, esqueceram de olhar para o exemplo de outros que viveram e que hoje, ou melhor, que estão na cadeia antes deles. Nós temos aí no nosso país uma rama de corruptos que continuam na corrupção, pouco se lixando para o exemplo e para aquilo que já viram passar. Os cemitérios estão cheios, estão semeados de pessoas que taparam os ouvidos aos conselhos, os bons conselhos que chegaram aos seus ouvidos. Tem um dito popular que diz: quem não escuta conselhos, escuta coitado. Eu não sei se vocês já ouviram esse conselho, talvez não seja do tempo de vocês, mas como meus cabelos são um pouquinho mais brancos do que alguns, né? Aprendam esse. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. E no texto que nós lemos, queridos, nós vemos que Moisés apresentou aqui diante do povo os estatutos e os juízos do Senhor. E ele falou da importância em guardar esses mandamentos, esses estatutos do Senhor. E também falou acerca da importância de ver que quando a incredulidade chega diante do povo, e eles não guardam esses estatutos, entendendo que eles são bons e deveriam ser vividos para o bem do povo, e que esses mandamentos tornam a pessoa mais sábia, essas pessoas sofrem e passam por dias difíceis por não atentarem àquilo que está nítido diante dos seus olhos. Hoje, meus irmãos, nós temos o privilégio de aprender coisas que já aconteceram no passado, fazendo com que o nosso futuro venha a ser um futuro de paz, um futuro glorioso. Mas será que nós estamos realmente atentos e queremos de fato olhar para o passado como exemplo para o nosso presente e futuro? Será que é isso que nós queremos? Quando nós olhamos os 3 primeiros capítulos de Deuteronômio que nós já estudamos, nós vimos aqui um relato histórico das experiências de Israel, e já vemos desde o início que Deus não compactua com aqueles que andam em desobediência àquilo que Ele fala.
E aqui no capítulo 4, nós encontramos um mini sermão de Moisés, preparando o povo para o decálogo, que é isso que vai acontecer no próximo capítulo, e para as leis que serão pronunciadas também na continuidade do capítulo 5. Então o nosso objetivo nessa noite, trabalhando desses 8 versos aqui, é responder algumas perguntas que o texto nos faz observar e que às vezes passa batido quando nós não lemos atentamente o texto. A primeira pergunta é: qual o significado de ouvir os estatutos e o que ocorre quando não ouvimos ou não damos ouvidos a eles? Você vai perceber isso aqui dentro do texto claramente. Segunda pergunta que nós queremos responder aqui é: por que nós somos advertidos a não acrescentarmos a palavra do Senhor, a palavra que Ele nos manda, absolutamente nada nela? A terceira pergunta que nós queremos responder aqui é: onde está a memória daquilo que os nossos olhos já viram, a ponto de nós ignorarmos, de maneira a cairmos novamente no mesmo lugar? A quarta pergunta, só 4 perguntas, tá, irmãos? A quarta pergunta é: existe nação mais sábia do que aquela que não incide nos seus erros do passado? Essas são algumas perguntas que nós estaremos respondendo quando nós olharmos para o texto. Então, para responder essa pergunta, eu quero trabalhar um tema com vocês. E o tema é um alerta para aprender com o que já aconteceu. Esse será o nosso tema de hoje. Um alerta para aprender com o que já aconteceu. E como nós podemos aprender com o que já aconteceu? Primeiro, no versículo 1 também, está lá: aprendendo a ouvir. Olha o que o texto diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nessa primeira parte do texto, você vai ver Moisés iniciando com essa conjunção agora, ou seja, nesse momento aqui, Moisés está dizendo: irmãos, depois que vocês já experimentaram todas essas coisas, agora, nesse momento, ouçam. Esse verbo utilizado por Moisés aqui é extremamente interessante, porque ele é um verbo no hebraico num tempo perfeito, onde a coisa em si já foi executada propriamente dita, mas ele é um verbo no imperativo, dando uma ordem para o povo. Agora, nesse momento, escutem. Vocês já ouviram, mas eu quero que vocês tragam à memória o que vocês já ouviram. A ordem é para que vocês escutem. Moisés dá uma ordem, e uma ordem específica para o povo. A ordem era para que o povo ouvisse, mas ouvisse o quê? Ouve, pois, ó Israel, os estatutos e os juízos do Senhor. Os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Vejam, irmãos, Moisés fala de algo que ele já havia ensinado para que fosse cumprido pelo povo. O foco de Moisés aqui era mostrar novamente para o povo que se eles ouvissem, eles viveriam. Vejam que o texto diz isso: para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Percebam que há um conjunto de palavras para indicar o que Moisés queria transmitir ao povo. Agora, esse conjunto de palavras, de tudo que Moisés está dizendo aqui, já havia sido dito lá no passado. O povo já havia sido convidado a ouvir a voz do Senhor. O povo já havia sido convidado a andar nos estatutos do Senhor, para que vivesse.
eles andarem nos estatutos do Senhor, para que eles pudessem entrar e herdar a terra prometida. O foco era mostrar novamente que se eles ouvissem, eles viveriam. E a vida aqui, irmãos, estava ligada diretamente, não apenas em ouvir, mas em cumprir. Veja que ele diz isso: os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. E esse cumprirdes aqui é um reforço, porque a própria palavra ouvir tem um sentido específico dentro do contexto. Então, cumprir era algo que traria vida a Israel. Assim como todo e qualquer mandamento, o contrário deles era um experimento da morte. A dádiva da terra prometida estava em ouvir e cumprir. A herança estava na mão do povo, se o povo ouvisse e cumprisse os estatutos e o juízo do Senhor. E aqui traz para nós uma reflexão interessante. Nós, irmãos, somos acostumados a dizer: eu estou ouvindo, pastor. O senhor fala isso toda semana. O senhor repete essas coisas quase que toda semana. Inclusive, tem hora que cansa, pastor, ouvir a mesma coisa. Mas talvez a gente não esteja entendendo perfeitamente o significado da palavra ouvir. A gente saiba que a gente sabe o significado da palavra escutar. Talvez a gente esteja escutando, não ouvindo. E é isso que eu quero dizer para vocês. Escutar é um ato físico. Nós só precisamos da orelha para escutar. E talvez muitas pessoas estejam apenas fazendo isso, usando a sua orelha para escutar. Geralmente fazemos isso com música. Nós escutamos música, nós escutamos uma notícia, nós escutamos um barulho, até os blá blá blás de pessoas que quando estão falando nada com nada, nós escutamos. Escutar não requer atenção, escutar não exige nenhum esforço de nós, não se exige quase nada de quem escuta, mas de quem ouve é diferente. Perceba que até o verbo utilizado por Moisés é adequado para o momento. Ouvir vai além de tudo isso que nós falamos. Ouvir requer empatia, porque nós escutamos apenas aquilo que nos agrada ouvir. Nós doamos tempo quando nós ouvimos, nós nos doamos para ouvir. Nós doamos tempo, nós nos entregamos, nós damos à pessoa que nos fala espaço, presença, acolhimento, compaixão, enfim, ouvir é querer saber. E às vezes, na essência verdadeira das coisas, nós apenas escutamos. Ouvir, queridos, é uma arte, onde os sons adentram em nós e nos transformam e fazem a diferença. Por isso que a frase sempre dita por Deus para o povo é: ouve, pois, ó Israel. Nós vamos ver isso lá no capítulo 6. Mas nos focando no texto, nós precisamos, queridos, saber ouvir. Nós precisamos dar a atenção necessária para aquelas pessoas que falam. E mais ainda quando nós falamos da palavra de Deus, porque quem está falando é o soberano Senhor. Ouve, atente para o soberano que está falando conosco nessa noite, ou fala conosco todos os dias. Meu querido, quando nós estamos dispostos a ouvir, quer seja numa condição
de amor, zelo, ou às vezes de algo duro que precisamos ouvir, nós estamos melhorando a nossa capacidade de sermos conforme a imagem do nosso Senhor. Nós somos capazes, nesse momento, de construir um elo de confiança. Confiarmos naquele que fala. Quando ouvimos e atentamos, nós estamos dando crédito àquele que nos fala. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas e quantas vezes vocês já falaram e você percebeu que a pessoa que estava diante de você, a que você estava falando, apenas estava escutando, não estava ouvindo o que você estava dizendo? De vez em quando eu escuto minha esposa dizer isso para mim. Ela diz para mim: meu filho, você não está me ouvindo. Eu estou falando para você, mas você não está me ouvindo. Você está me escutando, mas você não está me ouvindo, porque você não está entendendo o que eu estou dizendo. E quantas vezes isso acontece até com a gente mesmo. A gente está falando e as pessoas não estão ouvindo, elas estão apenas escutando o que está saindo de nossos lábios. Agora olhe para o Senhor que está nos vendo e nos mostrando qual caminho nós devemos seguir. O Senhor que ainda tem empatia por nós, e nós deveríamos ter pelo menos o mínimo de respeito e falar como Samuel falou: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Não foi assim que Samuel disse? Não, né? Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Respeito, obediência ao ouvir. Então nós vamos olhar para a história de Israel e vamos ver a história de Israel como um povo que apenas escutava o Senhor, não ouvia o Senhor. E eis aqui um alerta para aprender com algo que já aconteceu. Devemos aprender a ouvir, não apenas a escutar. Esse é o primeiro ponto de hoje. Segundo ponto, nós podemos aprender com o que já aconteceu, não acrescentando nada ao que já foi dito. Eita, pastor, quer dizer que a gente aprende com algo que já aconteceu, não acrescentando nada mesmo, nadinha no que já foi dito? Isso é alguma coisa que vai me fazer aprender com o passado? Sim. Vejam que nesse segundo momento, Moisés diz para nós aqui que nada deveria ser acrescentado à palavra ordenada ao povo. Ele diz, verso 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Se você observar bem, aqui ele estava se referindo àquilo que havia sido dito em Horebe, não às palavras que ele está dizendo nesse momento, mas a algo que já havia sido dito como mandamento do Senhor, e que deveria ser guardado pelo povo. Embora Moisés aqui não estava limitando a revelação divina, porque muitos intérpretes acabam tendo dificuldades com esse texto aqui, mas aqui Moisés não está dizendo: olha, nada acrescentareis, mas aqui a Bíblia está sendo construída, e a revelação está sendo dada. Ele está falando aqui que nós não devemos acrescentar nada que seja contrário a essa verdade, ou que adicione essa verdade algo que não a contenha. A palavra do Senhor, Moisés está dizendo aqui para o povo: a voz do Senhor é suficiente para vocês. O povo não precisava de mais nada para viver bem, apenas ouvir a voz de Deus, sem acrescentar absolutamente nada. Mas Moisés diz isso só para jogar palavras ao vento, né? Não, Moisés fala isso aqui porque sabia para quem ele estava dirigindo as suas palavras. Moisés sabe que o povo que estava diante dele era especialista em
falar aquilo ou dizer aquilo que o Senhor não havia dito, ou acrescentar coisas àquilo que já havia sido dito, distorcendo alguma coisa. Vemos isso lá em Levítico capítulo 10, versículo 1, aliás, é isso mesmo, Levítico 10, versículo 1, abra comigo lá, Levítico capítulo 10, versículo 1, a partir do versículo 1, veja o que é que diz esse texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Vocês lembram desse texto aqui? A que se refere? Esse texto acontece exatamente no momento em que os sacerdotes, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, agem de maneira relapsa na casa do Senhor, porque na casa do Senhor, o fogo nunca deveria se apagar, a lâmpada deveria estar acesa, tudo deveria estar conforme o Senhor havia ordenado. E o que é que eles deixam acontecer? O fogo do altar se apagar. E aí o que é que acontece com eles? Eles pegam fogo estranho, fogo que não veio do Senhor. E esse fogo estranho aqui, irmãos, refere-se exatamente àquele que é preparado pelas nossas mãos. Porque o fogo que tinha sido colocado no altar, se vocês olharem um pouco mais atrás, você vai ver que foi o Senhor que ateou, foi o Senhor que acendeu o fogo do altar. E esse fogo não deveria se apagar em momento algum, porque foi o Senhor que o colocou, foi o Senhor que o fez. E eles, desobedecendo a ordem do Senhor, deixam acontecer o que não deveria acontecer, e aí eles levam o fogo que eles prepararam para acender o altar, o fogo do altar. E o que é que acontece? A palavra do Senhor nos diz que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Levar fogo estranho, fogo que não era do altar do Senhor para acender as luzes da casa do Senhor, era tolice, porque não foi assim que o Senhor mandou. Aí você olha para mim, ou olha para mim não, olha para as escrituras e diz, mas só por causa disso, pastor. E Deus diz simplesmente, olha, mostrarei a minha santidade, porque era santo o fogo que estava sendo levado para acender as lamparinas. Percebam o quanto Deus requer nas mínimas coisas fazermos conforme Ele ordenou. Olhar para a lei do Senhor às vezes nos remete a uma incapacidade absurda, né, irmãos? Porque se um homem não consegue acender um fogo para resolver uma questão, porque ela é impura, o que mais nós podemos fazer? Longe dos caminhos e dos mandamentos do Senhor, absolutamente nada. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho perante o Senhor, acrescentaram aquilo que Deus não havia dito para eles fazer. É isso que o texto diz. O Senhor não lhes ordenara, está lá no versículo 1 do capítulo 10. Se Ele não ordenou e fizeram, é porque acrescentaram. Vemos isso no momento da queda, queridos. Eva
leva uma mensagem maior do que a que o Senhor tinha dito. O resultado para tentar ajustar aquilo que Deus disse em conformidade àquilo que eu quero é sempre desastroso. Nós ouvimos a palavra do Senhor e queremos sempre acrescentar alguma coisa, porque a gente acha que está faltando alguma coisa. Será que Deus não sabe o que é suficiente para nós, irmãos? Será que Deus não sabe nos dizer aquilo que de fato nós necessitamos e precisamos? Você precisa de mais alguma coisa, meu querido, do que a palavra de Deus? Você precisa de mais alguma coisa, minha irmã, do que a verdade do Evangelho dirigindo a tua vida? Paulo fez essa advertência lá em Gálatas, lá no capítulo 1. Se você quiser abrir esse texto, você vai ver, lá no capítulo 1, a partir do versículo 6. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele escreve exatamente por causa desse problema. Ele diz: admira-me, capítulo 1, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo dá uma admoestação no versículo 8, dizendo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, veja a ênfase que Paulo dá. Ele dá essa ênfase porque nós somos tendenciosos a acrescentar, a não achar suficiente aquilo que nós temos na verdade do Evangelho. E aí, irmãos, está aí a resposta nos cultos que hoje são oferecidos, cultos que agradam pessoas, não a Deus, porque as pessoas não acham suficiente o que está nas Escrituras e querem cultuar a Deus segundo os seus próprios corações, querem chegar na igreja e fazerem tudo o que acham que devem fazer. E aí está aí coreografias, dança, gente pulando, gente fazendo do culto um teatro, uma palhaçada no Evangelho. Estamos aí com pessoas que querem acrescentar e com a desculpa de dizer que Paulo se fez de tolo para ganhar os tolos, é assim que nós devemos fazer. Tolice, isso é tolice, isso é bobagem, isso é dar ouvidos a um evangelho falso, porque não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz que ela é a nossa regra de fé e prática. Eu não preciso de mais nenhuma invencionice no culto sagrado ao Senhor, na minha vida devocional ao Senhor, na minha vida de comunhão com o Senhor. Tudo está prescrito na sua lei. Eu não preciso de absolutamente mais nada. E Moisés sabia disso e disse para o povo: povo, olhe, porque você só sumiu do vosso meio. Foi isso que o Senhor fez. Você quer ver isso? Está lá em Números. Abra lá em Números, no capítulo 25 de Números. Você vai entender a história de Baal-peor, que é citada aqui em Deuteronômio por Moisés sabia disso, nesse versículo 3. Povo, olhe, porque você só sumiu do vosso meio. O capítulo 25 é um registro que o Senhor fez. Capítulo 25 você quer ver de Números? Tá lá em registro. Abra lá em Números. Da adoração de Números a Baal-peor. Você vai entender a história. Mas também é um registro de um zelo que é citada de um filho de Arão chamado Finéias por Moisés. Veja o que o texto diz: povo, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se é um registro dos moabitas. Capítulo 25 você quer ver Números? Aqui registro uma adoração carne a Baal-peor, mas também é uma prostituição que é citada juntando-se Israel a Baal-peor por Moisés. A ira do que o texto diz acendeu, habitando Israel em si. Por quê?
Primeiro, Israel não ouviu aquilo que tinha sido dito em Horebe. Segundo, Israel não atentou de que nada deveria ser acrescentado. Ele se junta a outros deuses, e a ira do Senhor Deus de Israel se acende contra Israel. E no versículo 4, disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se ajuntaram a Baal Peor. E olha o desaforo desse homem aqui no versículo 6. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e pegou uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda. Então vocês já imaginam o que estavam fazendo dentro daquela tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E o juízo do Senhor, por causa da desobediência do povo lá em Baal Peor, resultou em 24.000 homens mortos, por causa do pecado, porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Moisés agora, aqui no texto que nós estamos lendo, queridos, ele está dizendo: vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. O povo viu 24.000 irmãos sendo mortos por causa da desobediência e do pecado do povo. Moisés está alertando para o povo, dizendo para eles que todos aqueles que seguiram Baal Peor foram mortos, mas vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Veja que coisa grandiosa, irmãos. Nós aprendemos aqui, e às vezes a gente passa por Deuteronômio numa velocidade, né, querendo acabar logo, e não percebe a riqueza do que está sendo nos dito, da memória, a importância da memória, de fatos ruins que aconteceram, servindo para nos guiar, para vivermos bons momentos no futuro. Daí Moisés faz menção que aqueles que permaneceram vivos porque foram fiéis ao Senhor. Na verdade, eles foram fiéis aos mandamentos, aos estatutos e aos juízos do Senhor. No versículo 5, Moisés ainda dá um reforço dizendo: tudo que vocês têm em mãos, eu vos tenho ensinado. Eu que vos tenho ensinado estatutos e juízo, como me mandou o Senhor Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Moisés está orientando o povo, preparando o povo, para quando eles passassem para aquela terra, eles vivessem em obediência ao Senhor. Logo, você vai ver que Moisés dá duas ordens específicas para o povo. A primeira ordem de Moisés foi: guardai-vos, versículo 6. E depois a segunda ordem: cumpre-os. Moisés volta de novo a reforçar essa ideia. Essa atitude, irmãos, levaria a Israel a uma dimensão diferente, pois eles seriam chamados por aquelas nações de nação sábia e inteligente, se ouvissem os estatutos do Senhor. O próprio texto diz isso:
Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Porque estão ouvindo todos estes estatutos. Está aqui no texto. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Meus irmãos, nós temos como exemplo dessa tolice cometida de Israel, às vezes dentro da nossa própria casa. Quantas e quantas vezes nós falamos para os nossos filhos e dizemos para eles: meu filho, não faça isso, meu filho, não faça aquilo, mas eles não ouvem. Eles fazem um vídeo de mercador, a gente diz: não mexa na tomada não, mas é para lá que eles vão, direto, né? Os pequenininhos, né? Os maiores, que é isso, pai, né? Blá, 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 quero nem ouvir, né? Assim. Alguns não estão nem aí, dentro da nossa própria casa. E quando olhamos para os pequenos ou para os adolescentes, eu não sei se vocês fazem essa retrospectiva, mas eu só me lembro de mim, rapaz. Eu era igualzinho. Meu pai dizia: não. Eu dizia: sabe de nada. Você não sabe o que é o melhor para mim. Você não me ama. Você não me ama. E a gente é chantagista, né? Você não está me amando, é por isso que você não deixa eu fazer o que eu quero. Eu era igualzinho. Nós não queremos ouvir os conselhos, nós não gostamos de ouvir a advertência. O problema é que cada dia que passa nós estamos mais abertos a abrir mão de ensinar os nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? Ensinar dá trabalho. Nós não queremos ensinar a nossa casa, nós não queremos mostrar os estatutos e os mandamentos do Senhor, fazendo eles lembrar do que a gente já passou. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Ensinar nossos filhos, ensinar nossa esposa, dá trabalho. E aqui nós temos o grande exemplo de que vale a pena aprender com o que já aconteceu. Hoje, assim como antes, nós temos memórias boas, mas também temos memórias ruins do que já fizemos e do que já experimentamos, e sabemos as atitudes de cada uma delas, melhor, a consequência de cada uma delas. Só que hoje nós temos o privilégio de olhar para trás e dizer: eu não preciso errar novamente, eu não preciso cometer esse mesmo erro novamente, pois eu sei a consequência desse erro, eu sei o que eu vou sofrer se eu cometer esse erro novamente. Então, sigamos a orientação do Senhor para que saibamos, ou melhor, sejamos sábios e inteligentes, como diz a sua palavra. A última maneira que nós podemos utilizar para aprender com o que já aconteceu, está aqui nos versículos 7 e 8, reconhecendo que só existe um Deus que nos tornará uma grande nação. Nessa última sessão você vai perceber que Moisés apresenta aqui o que o povo estaria fazendo quando ouvisse e obedecesse os estatutos e os juízos do Senhor. As demais nações ao seu redor exaltaria esse Deus, porque diriam: que nação do mundo tem um Deus como esse, que se inclina para o povo quando ele o invoca. Olha que coisa linda. As pessoas olhariam para Israel e diriam: como pode uma nação ter um Deus desse? Os nossos deuses não nos escutam. Nós nos rasgamos, nós gritamos e eles não nos escutam. Mas Israel, quando invoca o nome do Senhor, o Senhor escuta o seu clamor. Que nação tem um Deus como esse? Moisés está dizendo que o povo seria temido quando invocasse o nome do Senhor. E não só isso, que nação tão grande tem estatutos e juízos tão justos, tão retos, tão fiéis como essa nação de Israel. O povo estaria mostrando um Deus que escuta e um Deus que estabelece leis justas e fiéis. Uma certa vez, no longo da minha caminhada na fé, eu ainda era jovem na fé, então faz tempo, né? Meus cabelos eram pretos ainda,
Eu vi uma frase, que eu não sei se é fake news, ou se é verdade, mas a frase dizia a seguinte: a rainha da Inglaterra, ela preferia ter todos os canhões do mundo apontado para ela, mas ela não queria ter um crente de joelhos invocando o Senhor contra a sua nação. Se é fake news ou não, eu não sei, mas a verdade é que essa frase, sendo ela fake news ou não, transmite é pura verdade. Nenhum canhão do mundo é tão potente quanto um crente de joelho, meu irmão, invocando o seu Deus, o seu Senhor, pedindo a ação do seu Deus em seu favor. Davi experimentou isso, nós experimentamos isso. Meus irmãos, o nosso Senhor nos faz aprender com os erros e com os acertos do passado, mas através dessa palavra nós aprendemos o quanto Deus pode ser glorificado quando nós olhamos e aprendemos com aquilo que já vimos lá atrás. Eu quero concluir trazendo alguns desafios para nós no dia de hoje. Primeiro, lembre-se que a vida é uma via de mão dupla. Lembre-se sempre disso. A vida é uma via de mão dupla. Hoje você é quem ouve, amanhã é você quem será ouvido. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Hoje é você quem está tendo o privilégio de ouvir, amanhã é você que será ouvido. E o que você e eu diremos a Deus quando Ele nos pedir conta de não termos dado ouvidos aos seus estatutos e aos seus mandamentos? Você já parou para pensar nisso? Então o desafio para nós nessa noite é nos lembrarmos disso. Hoje nós estamos no local posicionados a ouvir, amanhã nós seremos ouvidos. E Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Segundo, Jesus nos ensina que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é aquele que o ama. Então nós não precisamos de mais nada para mostrar nosso amor ao Senhor. Nós precisamos apenas guardar a sua palavra no nosso coração, ouvi-la e guardá-la. Terceiro, lembre-se dos momentos de tolice que você já cometeu e não cometa os mesmos erros novamente. Aprenda com os erros, se não os seus, os dos outros, mas aprenda e não tropece no mesmo lugar de outros lá no passado. E quarto e último lugar, ensine com o exemplo de ouvir e de obedecer que não existe outro Deus que mereça ser adorado, não existe outro Deus que mereça ser invocado e crido, não existe outro Deus com leis tão perfeitas como o nosso Senhor. Não existe em nenhum outro lugar do mundo um Deus como o nosso, que mereça ser adorado. Olhe para as nações do mundo e você vai ver que aquelas que abandonaram as leis do Senhor, hoje são os maiores berços da promiscuidade, dos desvios de conduta, onde nós vemos as pessoas com maiores problemas e patologias ruins, como consequência do seu pecado. Observando aquilo que Moisés disse, sigamos o caminho do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por aquilo que tu és e
pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder olharmos para trás e aprendermos com aquilo que já passou. Ajuda-nos, ó Senhor, a ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a entender que não precisamos de nada mais que a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a importância de termos a memória sempre ligada, a memória sempre acesa com aquilo que já passou em nossas vidas, e tiremos lições disso para o nosso próprio bem e para a glória do Teu nome, e acima de tudo, nos ajuda a glorificarmos o Teu nome, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos ficar de pé e vamos receber a bênção do Senhor. Vós que antes não erais povo e agora sois povo do Senhor. Vós que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre, meus irmãos. Amém. 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 Deus os abençoe, meus irmãos. Vocês tenham uma boa semana e que nós possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, se Deus quiser, aprendendo mais uma vez a palavra do Senhor. Aos que estão assistindo, que vocês tenham uma boa semana, uma noite de paz, uma semana debaixo da graça do Senhor. Um abraço a todos e até a próxima quarta, se Deus quiser.